Artigo 5º. O valor do benefício será fixado em bônus do Tesouro Nacional, devendo ser calculado segundo 3 faixas salariais, observados os seguintes critérios. Inciso 1. Até 300 BTNs multiplicar-se-á o salário médio dos últimos 3 meses pelo fator 8 décimos. Inciso 2. De 300 a 500 BTN, aplicar-se-á até o limite do inciso anterior a regra nele contida, e no que exceder, o fator 5 décimos. Inciso 3. Acima de 500 BTN, o valor do benefício será igual a 340 BTNs. Parágrafo 1º. Para fins de apuração do benefício, será considerada a média dos salários dos últimos 3 meses anteriores à dispensa, devidamente convertidos em BTN, pelo valor vigente nos respectivos meses trabalhados. Parágrafo 2º. O valor do benefício não poderá ser inferior ao valor do salário mínimo. Parágrafo 3º. No pagamento dos benefícios, considerar-se-á, inciso 1, o valor do BTN ou do salário mínimo do mês imediatamente anterior, para benefícios colocados à disposição do beneficiário até o dia 10 do mês. Inciso 2. O valor do BTN ou do salário mínimo do próprio mês, para benefícios colocados à disposição do beneficiário após o dia 10 do mês. Artigo 6. O salário-desemprego é direito pessoal e intransferível do trabalhador, podendo ser requerido a partir do 7º dia subsequente à rescisão do contrato de trabalho. Artigo 7º. O pagamento do benefício do seguro-desemprego será suspenso nas seguintes situações. Inciso 1. Admissão do trabalhador em novo emprego. Inciso 2. Início de percepção de benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto o auxílio acidente, o auxílio suplementar e o abono de permanência em serviço. Inciso 3. Início de percepção de auxílio-desemprego. Inciso 4. Recusa injustificada por parte do trabalhador desempregado em participar de ações de recolocação de emprego, conforme regulamentação do CODEFAT. Artigo 7-A. O pagamento da Bolsa de Qualificação Profissional será suspenso se ocorrer a rescisão do contrato de trabalho. Artigo 8. O benefício do seguro-desemprego será cancelado. Inciso 1. Pela recusa por parte do trabalhador desempregado de outro emprego condizente com sua qualificação registrada ou declarada e sua remuneração anterior. Inciso 2. Por comprovação de falsidade na prestação das informações necessárias à habilitação. Inciso 3. Por comprovação de fraude visando a percepção indevida do benefício do seguro-desemprego ou, inciso 4, por morte do segurado. Parágrafo 1º. Nos casos previstos nos incisos 1 a 3 deste artigo, será suspenso por um período de 2 anos, ressalvado o prazo de carência, o direito do trabalhador à percepção do seguro-desemprego, dobrando-se este período em caso de reincidência. Parágrafo 2º. O benefício poderá ser cancelado na hipótese de o beneficiário deixar de cumprir a condicionalidade de que trata o parágrafo 1º do artigo 3º desta lei, na forma do regulamento. Artigo 8-A. O benefício da Bolsa de Qualificação Profissional será cancelado nas seguintes situações. Inciso 1. Fim da suspensão contratual e retorno ao trabalho. Inciso 2. Por comprovação de falsidade na prestação das informações necessárias à habilitação. Inciso 3. Por comprovação de fraude, visando a percepção indevida
da Bolsa de Qualificação Profissional. Inciso 4. Por morte do beneficiário. Artigo 8b. Na hipótese prevista no parágrafo 5º do artigo 476-A da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), as parcelas da Bolsa de Qualificação Profissional que o empregado tiver recebido serão descontadas das parcelas do benefício do seguro-desemprego, a que fizer jus, sendo-lhe garantido, no mínimo, o recebimento de uma parcela do seguro-desemprego. Artigo 8c. Para efeito de habilitação ao seguro-desemprego, considerar-se-á o período de suspensão contratual, de que trata o artigo 476-A da CLT, para o cálculo dos períodos de que tratam os incisos 1 e 2 do artigo 3º desta lei. Abono salarial. Artigo 9. É assegurado o recebimento de abono salarial anual, no valor máximo de um salário mínimo vigente na data do respectivo pagamento, aos empregados que: inciso 1. Tenham percebido de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social, PIS, ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, até 2 salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado e que tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante 30 dias do ano base. Inciso 2. Estejam cadastrados há pelo menos 5 anos no Fundo de Participação PIS/PASEP ou no Cadastro Nacional do Trabalhador. Parágrafo 1º. No caso de beneficiários integrantes do Fundo de Participação PIS/PASEP, serão computados no valor do abono salarial os rendimentos proporcionados pelas respectivas contas individuais. Parágrafo 2º. O valor do abono salarial anual de que trata o caput será calculado na proporção de 1/12 do valor do salário mínimo vigente, na data do respectivo pagamento, multiplicado pelo número de meses trabalhados no ano correspondente. Parágrafo 3º. A fração igual ou superior a 15 dias de trabalho será contada como mês integral para os efeitos do parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 4º. O valor do abono salarial será emitido em unidades inteiras de moeda corrente, com a suplementação das partes decimais até a unidade inteira imediatamente superior. Artigo 9-A. O abono será pago pelo Banco do Brasil S.A. e pela Caixa Econômica Federal mediante: inciso 1. Depósito em nome do trabalhador. Inciso 2. Saque em espécie. Ou, inciso 3. Folha de salários. Parágrafo 1º. Ao Banco do Brasil S.A. caberá o pagamento dos servidores e empregados dos contribuintes mencionados no artigo 14 do Decreto-Lei 2052, e à Caixa Econômica Federal aos empregados dos contribuintes, a que se refere o artigo 15 desse Decreto-Lei. Parágrafo 2º. As instituições financeiras pagadoras manterão em seu poder à disposição das autoridades fazendárias, por processo que possibilite sua imediata recuperação, os comprovantes de pagamentos efetuados. Do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Artigo 10. É instituído o Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT, vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego, destinado ao custeio do Programa de Seguro-Desemprego, ao pagamento do abono salarial e ao financiamento de programas de educação profissional e tecnológica e de desenvolvimento econômico. Parágrafo único. O FAT é um fundo contábil de natureza financeira, subordinando-se, no que couber, à legislação vigente. Artigo 11. Constituem recursos do FAT. Inciso 1. O produto da arrecadação
das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP. Inciso 2. O produto dos encargos devidos pelos contribuintes, em decorrência da inobservância de suas obrigações. Inciso 3. A correção monetária e os juros devidos pelo agente aplicador dos recursos do fundo, bem como pelos agentes pagadores incidentes sobre o saldo dos repasses recebidos. Inciso 4. O produto da arrecadação da contribuição adicional pelo índice de rotatividade, de que trata o parágrafo 4º do artigo 239 da Constituição Federal. Inciso 5. Outros recursos que lhe sejam destinados. Artigo 15. Compete aos bancos oficiais federais o pagamento das despesas relativas ao Programa do Seguro-Desemprego e ao abono salarial, conforme normas a serem definidas pelos gestores do FAT. Parágrafo único. Sobre o saldo de recursos não desembolsados, os agentes pagadores remunerarão o FAT, no mínimo com correção monetária.